Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aí aonde você se encontra neste momento, no nosso planeta Terra, em qualquer lugar, em qualquer país, você está me ouvindo. Que a paz de Deus, o Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, esteja aí na sua vida, na sua casa, para sempre. O Deus único, coloca a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Pai da eternidade, Criador deste universo infinito, do macro, do micro, das dimensões espirituais e dos mundos paralelos. Damos graças a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade. Hoje nós estamos gravando mais uma semente de luz. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Nós estamos analisando, nesse estudo, o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, é um texto concernente ao Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nós já falamos das bem-aventuranças, agora nós estamos falando do Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 do livro do evangelista Mateus. É o Código Penal, é a Carta Magna, é o Estatuto do verdadeiro evangélico cristão. O Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, ele acrescentava parábolas, pequenos textos, como as histórias, uma pequena história com enigma, para os seus seguidores raciocinarem. Porque a fé verdadeira é a fé raciocinante. É aquela fé que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Porque a fé religiosa é a fé cega. Para você que está começando, pode não entender. Mas para quem já está desde o começo, entende. Para você que está começando, vai lá no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. As 3 revelações. Primeira revelação. Vamos falar da parábola, né? A parábola, então Jesus conta uma parábola. Que havia um agricultor que tinha uma vinha e precisava colher os frutos. Então ele foi até a cidade, né? Porque no interior, as cidades pequenas, não tem agência de emprego. Então a cidade é pequena, então durante o amanhecer, as pessoas que estão desempregadas, então vai e fica ali na praça, num certo lugar. Os empreiteiros que precisa de trabalhador, então vai lá e contrata as pessoas que ele precisa. E esse agricultor, então, chegando na praça, tinha ali um grupo à espera de trabalho. E ele disse a eles: venha, vamos trabalhar comigo na minha colheita, eu pago uma moeda de ouro por dia pelo seu trabalho. E eles foram. Quando deu ao meio-dia, ele voltou na praça novamente, tinha outro grupo lá. Aí ele disse: vamos, todos, vamos trabalhar comigo.
Aí conta que depois, na hora nona, faltando 3 horas para terminar o dia, ele passou por lá e tinha ainda um grupo lá. Ele disse, vocês não foram trabalhar? Ah, ninguém nos contratou, senhor. Ele disse, então venha, vamos trabalhar comigo. E eles foram. Terminando o dia, ele chamou a última turma e deu-lhe uma moeda de ouro. Eles saíram contentes, glorificando a Deus. Depois chamou a turma do meio-dia. Deu-lhe uma moeda de ouro para cada um, né? Pagou, porque ele estava pagando o salário por dia. E eles então foram alegres. Quando chegou a primeira turma, ele então pagou uma moeda de ouro. E ele havia pensado, poxa, se eles trabalharam poucas horas, ele pagou uma moeda de ouro, com certeza nós que trabalhamos o dia todo, ele vai pagar mais, né? Mas qual foi a decepção deles? Quando chegou a vez dele, aquele trabalhador, então pagou-lhe uma moeda de ouro. Então alguém questionou, senhor, aqueles trabalharam poucas horas, o senhor deu uma moeda de ouro? Nós trabalhamos o dia todo, enfrentamos o enfado, enfrentamos o calor do sol. O dia todo o senhor só dá uma moeda de ouro. Então o agricultor perguntou para ele, amigo, quanto foi que eu lhe disse que lhe pagaria? Nós não contratamos e eu não disse que pagaria uma moeda de ouro pelo seu trabalho. Não é o que eu estou pagando. Agora, se eu dei mais para aqueles, incomoda você eu fazer o bem com o meu dinheiro? Então agora nós vamos para o capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, terceira revelação. A primeira turma é a primeira revelação de Moisés. É os inquiridores. Eles, a primeira turma, não aceitaram a primeira criação do primeiro casal. Criaram a sua. E criaram o pecado e a morte. Não aceitaram a Carta Magna, o Estatuto, os 10 mandamentos, criaram uma nova lei. Perseguiram e mataram os administradores, os emissários do Criador. Então, o Criador, vendo que eles haviam perseguido e matado os seus administradores, disse, bem, então eu vou mandar agora o meu filho. Quem sabe eles respeitam o meu filho. É a segunda turma. É a terceira revelação. Jesus. O Mestre Jesus escreveu João Evangelista, que foi a luz que resplandeceu nas trevas. Porque a igreja tinha cobrido a terra de trevas. A luz resplandeceu nas trevas, mas a igreja não aceitou. Ele veio para o que era seu, os seus não rejeitaram, porque a luz encandeia os vossos olhos. Eles amam mais as trevas do que a luz. Então, ensinou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho primogênito, não para condenar o mundo, não para julgá-lo o mundo, mas para salvá-lo. Lá no capítulo 16, como os religiosos persistiam, está sempre perguntando a Jesus. Porque ele sabia que Jesus era o enviado, mas eles não aceitavam. Então eles perguntam novamente, tu vieste para julgar o mundo, para condenar o mundo?
Então Jesus responde a ele pela última vez: eu não vim julgar o mundo e nem condená-lo, eu vim salvar. Jesus falou o tempo todo isso. Hoje, os chamados evangélicos protestantes pregam que Jesus foi embora há mais de 3.000 anos. Mas ele vai voltar. Mas o dia que ele voltar, vai ser o dia mais terrível como nunca houve na história do mundo. Então ele vai julgar e condenar todo o povo da terra. Irmão religioso, o Mestre Jesus disse a Pedro que vocês são cegos dirigindo cego. Eu digo a vocês, irmão religioso, vocês é cego, surdo e teimoso. Quantas vezes Jesus disse que não viria, não veio para julgar e nem condenar, mas veio para salvar. Eles o perseguiram o tempo todo, até que o condenou à crucificação da cruz. Mas Jesus prometeu, sabia que isto ia acontecer. Mas ele disse, mas depois disso virá o Consolador, o Espírito da Verdade, a terceira revelação. Ele então seria a última turma, a turma da hora nona. Eles o mataram, mas Jesus ressuscitou. Presta atenção, você que prega que Jesus foi embora e vai voltar. Lembra da profecia? Jesus profetizou 3 vezes nos evangelhos, nos livros do evangelho. Um pouco de tempo eu vou para o Pai. Ninguém me verá. Um pouco de tempo. Ele apareceu para Maria Madalena ao amanhecer do dia de domingo. E disse a ela, diz aos meus irmãos que eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus. Eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Mas eu voltarei para vós. Para ele. Jesus não prometeu a eles, eu não vos deixarei órfão. Os apóstolos estavam sentindo órfão na orfandade. Jesus prometeu. A segunda profecia, um pouco de tempo todos me verão. Jesus, durante 40 dias ele apareceu, todo mundo via ele, disse. Segundo João, a última vez, mais de 500 pessoas presenciaram a sua presença. Ele então deu os últimos ensinamentos e voltou para o plano espiritual. Jesus não foi embora. Lembra o que ele disse à samaritana? O reino de Deus está entre vós. O que ele disse? Quando perguntaram se ele era rei, o que ele respondeu? Eu sou rei, mas não deste mundo. Vocês, irmãos religiosos, ainda estão no mundo material. Nós somos espírito, nós somos espiritual. E dessa terceira profecia, ele disse, depois o mundo não mais me verá. Só vocês, se vocês estiverem no meu estatuto, no meu evangelho, fazer a vontade do Pai que está no céu. Presta atenção, irmão, surdo, cego, teimoso. Jesus disse pela última vez, o mundo não me verá mais. Por que você prega que Jesus vai voltar? Você disse que acredita só que está na Bíblia. Por que você não acredita em Jesus?
Jesus profetizou aos discípulos: eles vos expulsarão da sinagoga, continuar a perseguir os apóstolos. Expulsaram ele da igreja. Eles não detiveram. Começaram a continuar a fazer o evangelho no lar, na casa de Pedro, que fica na praia da Galileia, em Galileia. Foi lá que Pedro fundou a primeira igreja, a única igreja fundada por Simão Pedro. Isso está escrito no 5º livro do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi o evangelista Lucas. Ele escreve que a igreja chamava a Casa do Caminho. Ela tinha mais de 3.500 seguidores. Era todos batizados, mas em nome de Jesus. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a igreja fala que é. Os apóstolos eram seguidores de Jesus. Eles batizaram em nome de Jesus. A igreja, novamente a ira da igreja caiu sobre eles. Mataram um por um, crucificando Pedro, decapitando Paulo. Houve-se, então, séculos de silêncio. 1857, 18 de abril, na França, na cidade de Lyon. A luz resplandeceu novamente, porque novamente, pela segunda vez, a igreja cobriu a terra de trevas. Pela primeira vez foi editado o Livro dos Espíritos. Aquele que veio para explicar, para revelar, para fazer lembrar de tudo aquilo que nós havíamos esquecido. Este é o trabalho do Consolador prometido por Jesus. Ele profetiza, ele faz reviver a visão de Jacó no deserto. Jacó, lá no deserto, ele viu que no futuro, no fim dos tempos, abriria-se um portal no céu. E começaria o intercâmbio das duas humanidades, o espiritual e o material. O profeta Joel, outros profetas, profetizaram do sonho, das revelações, do intercâmbio entre as duas humanidades, a espiritual e a material. Este Consolador, ele veio mostrar, provar para nós quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós viemos fazer aqui. Quem somos? Somos espírito. O que é Deus? Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. A energia infinita, não teve começo e nem fim. Nós somos o princípio da sabedoria. Deus é a sabedoria. Nós somos uma fagulha de luz. Jesus é Deus, aliás. Deus é a luz, a fonte de luz. Nós somos eternos. Nós somos espírito. Nós somos filho de Deus. Não somos adotivo como a igreja prega, não. Adotivo é a igreja. Porque Jesus e João Batista pregou que a planta que o Pai não plantou será arrancada até a raiz e jogada ao fogo e queimada até a cinza. Quando eles disseram isso, disseram para os religiosos.
O Espírito da verdade veio revelar, mostrar para nós o que é que Jesus veio fazer. Coisa que a igreja nunca soube, nunca quis saber. Ela achou melhor manipular as coisas, destruir. A igreja prega que Jesus é Deus. Vocês, religiosos, sacerdotes, são pseudo sábios. São teólogo, professor de alto estudo. Raciocina. Você que é leigo, que não tem estudo, raciocina. Deus é onisciente. Deus é infinito. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele criou esse universo, macro, micro. Você acha, pensa, que Deus ia reencarnar na Terra só para mostrar, para provar que Ele é Deus? É muita infantilidade. É muita demência na cabeça para raciocinar dessa maneira. Jesus, ele explica no capítulo 8, e em vários lugares, principalmente capítulo 17, começa com os primeiros versículos. Pai, eu agradeço, porque eu provei que o Senhor é um Deus único. Único. Davi, lá no Velho Testamento, no livro de Salmo, ele profetizou: Deus é onisciente. João Evangelista, apóstolo Paulo, Timóteo, os apóstolos, pregava que Jesus é Deus, é onisciente. A igreja dividiu em três, criou a Trindade. O Senhor Jesus fala da terceira revelação, do Espírito Consolador. A igreja criou o Espírito Santo dela, que é o terceiro Deus da Trindade. Presta atenção, meu irmão religioso, na palavra. Paulo de Tarso, ele prega: se mesmo que um anjo de Deus desça do céu, lhe dê uma outra doutrina, que não seja concernente ao Evangelho de Jesus, não aceita, porque é anátema. Anátema é falso. Esse Espírito Santo da igreja é anátema, é falso, porque ele distorce o ensinamento do Evangelho. Porque Deus e amor, nada existe fora deste amor. O lema, a essência do Evangelho é o perdão, é o amor, é a fraternidade, é a união. Esse Espírito Santo, ele não perdoa, porque assim está escrito: todo pecado contra Deus é perdoado, contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. Então ele não é de Deus, é do homem. Porque esse Espírito Santo da igreja profetiza na boca dos neopentecostais mentira, ódio, separação, profecia enganosa para ganhar dinheiro, tirar dinheiro das pessoas de menos conhecimento, para benefício próprio. Faz separação, divide a igreja. Será que você não percebe isso? Até quando vocês vão continuar cego, surdo e teimoso? Presta atenção no Evangelho de Jesus. Deus e amor, nada existe fora desse amor. Mas ainda tem mais. A igreja também continuou com aquela figura, aquele mito que ela criou lá na lei, que ela criou, quando ela criou o casal dela e amaldiçoou, né? Porque os filhos de Adão e Eva já nasciam do pecado. Criou a figura de Satanás, o acusador, aquele que obriga as pessoas a seguir a igreja.
com ameaça, com terrorismo, com medo. As pessoas servem a igreja, servem a Deus, não por amor, mas por medo. Porque os religiosos têm medo. A igreja ameaça. Sempre ameaçou. Este Satanás, João Evangelista, o único apóstolo que começou com Jesus e deixou de seguir Jesus na cruz, na hora do sacrifício. Quando Jesus pediu para ele, passou para ele a última missão, para cuidar da mãezinha dele, Maria de Nazaré. Tudo que João escreveu, ele ouviu diretamente da boca de Jesus. Os outros 3 evangelistas não conheceram Jesus, não estiveram com ele. Mateus entrou na metade do apostolado. Raciocina. João Evangelista começa no batismo de Jesus. O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Não fala da passagem que os outros evangelistas falam que Jesus, sendo batizado, ele foi enviado para o deserto para ser tentado por esta figura mitológica, mentirosa que é Satanás. Esteve lá durante 40 dias e 40 noites, tentando Jesus. Quando os apóstolos, os sacerdotes pediram a Jesus, dá um sinal para nós que você é filho de Deus. Ô Senhor Jesus, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal de Jona. Por que Jesus teria que se humilhar diante de uma figura criada pelo homem, para testificar que ele era Deus, que ele era Jesus, aliás? Outra coisa, raciocina, irmão religioso, pensa bem, raciocina. Abre os seus olhos, peça a Jesus, Jesus esclarece para você a verdade, conhece a verdade que ela te liberta. Se Jesus esteve durante 40 dias, 40 noites no deserto sozinho, Jesus nunca escreveu um A, Jesus não escreveu nada. Quem é que testemunhou o diálogo entre os dois e escreveu? Passou para vocês? Por acaso vocês psicografou Satanás? Porque vocês não acreditam na psicografia. Porque se vocês acreditassem, diria que então que Satanás psicografou. Vocês psicografou Satanás. Prova que é uma figura mentirosa. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Satanás existe? Ele disse: não. Satanás que a igreja prega não existe. Porque se ele existisse realmente, ele teria chance do perdão. Porque o Satanás que a igreja criou, ela criou para a condenação. Ele não tem perdão. Prova contundente que é coisa do homem. Nós, do caminho do amor, nós cremos no Evangelho de Jesus, segundo nos ensina o nosso irmão Paulo. Ele disse: quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Porque Jesus é aquele que vem nos libertar do pecado e da morte que a igreja criou. Capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus fala claramente: eu libertei vocês estão livres, de hora em diante não sois mais servo. A igreja persiste em dizer que nós somos servos. E aí, o chamado cristão diz aceitar Jesus, mas vive o Velho Testamento. Eles saíram da igreja, mas a igreja não saíram dele. O mestre, amigo Paulo, ele escreve
O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para aquele que crê. Nós, do Caminho do Amor, nós cremos no Evangelho de Jesus. Por isso é que nós pregamos, é por isso que nós enviamos para o mundo inteiro a semente de luz. Porque hoje nós temos a certeza absoluta, tendo conhecimento do verdadeiro Evangelho do amor no coração. Só o Evangelho pode unificar o mundo, trazer paz para a humanidade, coisa que a igreja, a religião, nunca glória do mundo. Rede Wi-Fi Net Virtua 7706 metros.